Senhor, vou tentar direcionar para a entrevista que o senhor fez com Lindsay sobre ela. Jornada? No dia 29 de novembro de 2022, o senhor se lembra qual profissional de saúde ela visitou? Acredito que a senhorita Clancy procurou a senhorita Jalada para tratamento. Essa seria a enfermeira de prática avançada Jolada. Sim, Você sabe do que ela reclamou em 29 de novembro? Quais eram os sintomas dela? ela estava tendo problemas com humor instável, depressão e sintomas psicóticos de dissociação. Dissociação. Ela também, nessa data, 29 de novembro de 22, reclamou que tinha o que é chamado de afeto plano. Sim, e isso também estava associado à desrealização, E o que isso significa? que é um indivíduo que experimenta desrealização, não sente que as coisas são reais quando olha ao redor. Ele não acha que o que está vendo faz parte da realidade em que está. Agora, nesse período do final de novembro até o início de dezembro de 22, ela estava morando em Duxbury, correto? Está correto? E ela estava morando com o marido e os 3 filhos, 3 crianças pequenas, correto? Sim. E o marido estava trabalhando? Sim. Onde ele estava trabalhando? Ficou vermelho. Onde ele estava trabalhando? Ele estava trabalhando para a Microsoft, mas em um escritório em casa que ficava no porão da casa. E ela, obviamente, estava cuidando do Cal, do bebê, do Dawson e, você sabe, da Cora. Sim, E as crianças iam para a escola alguns dias por semana, na pré-escola, a Little Sprouts ou algo assim, né? sim. Então ela melhorou nesse momento, o senhor, ou acabou indo para a Clínica Perinatal South Shore no dia 2 de dezembro? E ela não melhorou. Ela estava piorando. Ela realmente foi à clínica Perinatal South Shore. E isso seria no dia 2 de dezembro. 2 de dezembro, sim. E qual foi o motivo? Quais foram as queixas dela que a levaram à South Shore Perinatal Clinic no dia 2 de dezembro? Ela sentia que o cérebro dela estava danificado. Ela sentia que deveria se matar. E ela nunca vai melhorar. Ela também expressou medo de que as pessoas pudessem ouvir seus pensamentos e que algo ruim pudesse acontecer em sua vida em relação a ser mãe e ter filhos. Sim, isso é chamado de difusão do pensamento. E qual era a preocupação dela em relação às crianças? A preocupação dela era que, quando as pessoas pudessem ouvir seus pensamentos, seus filhos seriam tirados de sua guarda. Agora, e por favor, fale mais alto. Sim, Ela indicou, e eu cito, que tinha pensamentos ruins e intrusivos e nem sentia que fossem meus, dizendo para eu me matar. Meu cérebro está danificado, você nunca vai melhorar. Sam. E esse tipo de pensamento intrusivo ou persecutório continuou por um período de tempo? Sim, então piorou. Ficou tão ruim assim que ela acabou fazendo alguma coisa. Sim, isso mesmo. O que ela fez? Ela ligou para a linha de prevenção ao suicídio. E o senhor sabe quando foi isso? Isso foi em 4 de dezembro de 2022. Ela recebeu alguma ajuda da linha de prevenção ao suicídio? Ela não recebeu. Por que isso aconteceu? Disseram a ela que ela não se enquadrava nos critérios de atendimento porque não tinha um plano. Ela ligou novamente para a linha de prevenção ao suicídio, se você souber. Sim, ela ligou. Sabe quando foi isso? Foi em dezembro? Sim, acredito que foi talvez na semana seguinte, por volta do dia 15, mas não tenho certeza disso. Ela recebeu ajuda na segunda vez que ligou para a linha de prevenção ao suicídio? Não, ela não recebeu. Você pode nos dizer agora, estamos falando sobre dezembro, digamos por volta de 15 de dezembro ou algo assim. Não eram os sintomas dela naquela época em relação a quaisquer queixas ou observações que ela tinha sobre paranoia ou coisas desse tipo? Sim. Ela estava apresentando sintomas paranoides de psicose e estava ficando mais deprimida. Ela fez algum comentário sobre o DCF ou a polícia nesse momento? Sim, Agora, pelo que você sabe, ela já teve algum envolvimento com a polícia em toda a vida dela?
Vem cá. Ela chegou a expressar que estava com medo ou preocupada com o DCF ou com a polícia em meados de dezembro de 2022. Muito. O que ela disse? Ela estava preocupada que seus filhos fossem tirados dela e que nunca mais os visse novamente. Agora, nesse momento, que medicação ela estava tomando? Primeiro parágrafo, página 9. Ela começou a tomar, nesse momento, Seroquel, Hermaron e Clonopin. Ela fez alguma reclamação nesse momento sobre o efeito, se houve, dos medicamentos? Sim, O que ela disse? ela disse que se sentia como um zumbi. Ela apresentou alguma observação médica específica a qual você se refere? Não tenho certeza se entendi. Alguma pergunta, advogado? No Ring? parágrafo 1 da página 9, você indica que ela apresentou anedonia. Sim, O que isso significa? anedônia é uma palavra que significa sem prazer. Quando alguém tem anedonia, essa pessoa não consegue aproveitar a vida. Ela não ri, ela não sente prazer. Continuando em dezembro, qual era o estado dela em relação à depressão e aos sintomas de paranoia e pensamentos intrusivos, etc., sobre os quais já conversamos? Continue sem interrupção. No dia 15 de dezembro de 22, logo antes das festas de fim de ano, ela foi a algum lugar? Sim, ele foi. Para onde você foi? Ela foi para Rhode Island Parents and Women's Clinic para o programa de hospitalização parcial durante o dia. E ela também não recebeu nenhuma ajuda lá, certo? Isso mesmo. Ela foi em algum momento, mais ou menos nessa mesma época, ao Mass General Hospital. Sim, ele foi. Bem, você sabia que ela trabalhou no Mass General Hospital por 9 anos, certo? Isso mesmo, que Possivelmente. no setor de trabalho de parto e parto. Ela não estava lá visitando amigos, certo? Está correto? Aqui ela estava lá. Ela estava lá na sala de emergência para buscar ajuda. Ela conseguiu ajuda naquele dia. Ela não conseguiu. Então, depois de ir ao pronto-socorro do MGA, em algum momento do dia 30 de dezembro, o que ela fez? Ela voltou para o pronto-socorro do Mass General. Agora, por exemplo, no dia 15 de dezembro, o Pat Clancy, o marido dela, se envolveu com o tratamento médico dela. Sim. E os registros médicos indicam que ele fez algo com ela. Sim, ele a levou para o programa de hospitalização parcial em Rhode Island. Ele também a levou ao pronto-socorro do Mass General Hospital. Sim, ele levou. Ele também a levou para ver o médico ou a enfermeira de prática avançada, Jolota, e reclamar sobre a medicação? Então, em 30 ou 31 de dezembro de 2022, ela foi internada voluntariamente no McLean, certo? Está correto, sim. Quanto tempo ela ficou lá? Ela ficou lá até o dia 5. Ela recebeu alta em 5 de janeiro de 2023. Foi uma alta voluntária e eles também autorizaram a alta dela? Sim. Isso não foi o que chamam de AMA ou alta contra orientação médica, certo? Sim. Adivinha? Sim. Então, não é AMA, não é contra a orientação médica. Ela estava seguindo as diretrizes do hospital. Ela recebeu alta conforme as orientações. E ela queria ir a algum evento da filha dela? Ela queria ir à festa de aniversário da filha dela, Cora, que aconteceu no dia 7 de janeiro. Agora, nesse momento, qual era o estado dela? Ela já tinha passado pela retirada gradual da medicação ou ainda estava nesse processo quando saiu do McLean? Acredito que sim. Sim, a medicação dela já tinha sido reduzida gradualmente. Qual é a medicação que ela estava reduzindo? Acredito que era Seroquel e Clonazepam. Os pensamentos intrusivos e a paranoia dela diminuíram? Isso parou? Ah, não, parou. Agora, quando ela estava em casa, no mês de janeiro, depois do aniversário da Cora, que acho que foi no dia 7 de janeiro, ela continuou tendo esses pensamentos intensos e intrusivos? Sim. Você pode nos dizer quando? Quando falamos em pensamentos intrusivos, ela está se referindo a pensamentos intrusivos? Tipo, você pode pensar em algo que vai acontecer na semana que vem e que te incomoda ou algo assim? Na sua opinião, isso é uma indicação com um grau razoável de certeza médica de que
do que ela estava sentindo naquele momento, em janeiro de 2023? Ela não estava apenas tendo pensamentos cotidianos que todos nós temos, nos lembrando de fazer algo que anotamos e depois seguimos em frente. Pensamentos intrusivos são implacáveis, eles não param. Eles são o que chamamos de egodistônicos. Você não os quer. Eles continuam interferindo na sua capacidade de passar o dia. Ela tinha, neste momento, pensamentos intrusivos continuavam em relação às vozes na cabeça dela que ela ouvia constantemente? Sim. O que essas vozes diziam para ela? Elas estavam piorando e diziam para ela se matar. E ao longo de janeiro, ela estava, até onde você sabe, usando o computador para pesquisar sobre medicamentos, interações, efeitos colaterais e coisas desse tipo? Sim. Se uma pessoa está em uma situação de psicose, ou como você disse, pré-morbidade psicótica, ela consegue fazer coisas como pesquisar algo no computador. Sim. E você estava ciente de que ela, em algum momento, pesquisou se dá para curar, acho eu, um sociopata ou um psicopata ou algo assim? Um sociopata, sim. Isso indicava que ela sentia que era uma maníaca homicida e precisava de ajuda, ou isso foi na mesma época em que ela pesquisava no Google todos os efeitos dos medicamentos em um ser humano? É uma objeção? Sim, é. Acolhida. Então, durante o período em que ela estava pesquisando no Google, bem, deixa eu me perguntar o que ela estava pesquisando no Google. Pesquisando palavras sobre sociopata, sociopatia. É possível tratar um sociopata? O que são alucinações? O que mais? Espera só um momento. Deixa para lá. Bem, você teve uma chance, você viu as pesquisas no Google que ela fez? Isso fazia parte das provas e os jurados puderam ver isso? Sim. Ela continuou pesquisando no Google sobre os efeitos da medicação, psicose, dormência, peso, incapacidade de fazer coisas assim. Sim. Tudo isso está E relacionado se ao uma jeito que pessoa ela estava está em se estado sentindo. psicótico, ela ainda consegue continuar usando o Google e um computador para pesquisar coisas? Sim. Eles conseguem usar um telefone? Sim. Pessoas que estão nesse estado conseguem fazer coisas que já fizeram antes. Novas tarefas podem ser difíceis, como trocar um pneu, mas se você já pesquisou coisas na internet, pode pesquisar de novo. Se você já dirigiu um carro, pode dirigir um carro. Agora, na manhã do dia 24 de janeiro, acredito que ela foi a algum lugar, tá certo? Sim. Onde você foi? Ela deveria levá-la a um pediatra, uma consulta regular com um pediatra. E é do seu entendimento, com um grau razoável de certeza médica, que uma pessoa em estado psicótico é capaz de dirigir um carro por uma curta distância, ir a uma consulta e interagir e conversar com outras pessoas? Sim, elas podem realizar tarefas cotidianas da vida. Então, o fato de ela não estar falando sobre unicórnios no canto, de não estar arrastando as palavras e de não estar incapaz de andar, na sua opinião, com um grau razoável de certeza médica, isso significa que ela não está em um estado psicótico? Não significa. Você poderia nos contar, depois que ela levou Cora ao médico e os jurados tiveram a chance de olhar os documentos, fotografias entre ela e o marido, Patty, de um lado para o outro? À tarde, o que ela fez? Ela fez um boneco de neve no quintal. Com dois dos filhos dela. Mais tarde, naquele dia, ela procurou no Google o caminho para um restaurante, o restaurante 3V, se não me engano. Sim. Isso é algo que uma pessoa consegue fazer quando está nesse tipo de estado? As vozes os pensamentos intrusivos, segundo sua entrevista, e seu entendimento diminuíram ou pararam naquele ponto em 24 de janeiro? Não? Eles continuaram? Sim. E ela trocou mensagens com o marido sobre buscar o jantar e sobre pegar algo na CVS? Sim. E o que era Pedilax. Lá com o Flex-Lac é um amolecedor de fezes para o filho dela. E isso foi algo que o médico receitou, certo? Sim. Faz sentido que se alguém está em um estado em que está tendo esses sintomas,
essa pessoa consiga se lembrar que o médico queria que a criança tomasse Pedialyte e ela diz ao marido para comprar Pedialyte. Differently in den även efter det systemet inte. Ela lhe disse, senhor, que naquela noite, depois que o marido tinha, aliás, pelo que o senhor entendeu conversando com ela, o marido tinha feito viagens, passava fins de semana fora, ia para viagens de esqui, fazia brunch com os amigos e estava fora de casa com frequência. Sam, Naquela noite foi quando as crianças foram mortas. Isso está correto? sim, E o vimos repetidamente sobre as circunstâncias de sair pela janela, o clima, os danos, os ferimentos e ir para o hospital. Doutor, com base na sua análise de todos os prontuários médicos, você chegou a aplicar algum teste nela? Aliás, quer dizer, os testes psicológicos de que o senhor estava falando? sim. E quais foram os testes psicológicos que você realizou? Inicialmente, eu fiz um mini exame do estado mental, MMSE. É apenas um teste comum sobre orientação. Desculpe, eu não entendi. Isso, MSI, o que é isso? MMC, mini exame do estado mental. Teste muito comum. Demonstrando se alguém tem conhecimento geral, quem é o presidente, para que direção deve viajar. E coisas básicas como onde você está, que dia é hoje, quem é você. Então eu fiz outro teste também. Que outro teste foi esse, senhor? Esse é o checklist de psicopatia de Hare, H-A-R-E. O que isso faz? Isso é uma medida do transtorno de personalidade antissocial. E o senhor tem uma opinião com um grau razoável de certeza médica, baseada na escala que usou para avaliar se Lindsay Clancy tinha transtorno de personalidade antissocial? Sim. Qual foi o resultado? O resultado é que ela não tem nenhum tipo de transtorno de personalidade antissocial, também conhecido como sociopatia. Além de revisar os prontuários médicos, fazer os testes e se reunir com ela, você também entrevistou terceiros? Isso é chamado na psicologia de contexto colateral. Sim, E você revisou e entrevistou várias pessoas da família dela, amigos ou pessoas do círculo social dela, correto? sim. O senhor pode dizer ao júri com grau razoável? Bem, deixe-me lhe perguntar isso. O senhor está familiarizado com o Mass General Hospital, realizando um grande programa de pesquisa sobre psicose pós-parto? E eles publicaram um artigo importante sobre as circunstâncias, sintomatologia e coisas desse tipo relacionadas à psicose pós-parto? Sim, E o senhor concordaria que os sintomas da psicose pós-parto incluiria depressão? Esse é um dos sintomas. sim. Na sua opinião, Lindsay tinha depressão? E havia indicações, pela sua análise dos prontuários médicos, de que ela se sentia para baixo, com afeto embotado, chorosa, emotiva, chorando? Todas essas coisas. Sim, Ela também expressou ansiedade, sensação de tensão, nervosismo. todas essas coisas, sim. Ela também expressou sentimentos de que estava retraída, sem conseguir socializar com as pessoas, sem querer conversar ou estar perto dos outros. Todas essas coisas também, sim, sim. Ela indicou que se sentia cansada, pesada, sem energia? Com certeza. Sim. Ela indicou que estava tendo mais dificuldade para cuidar dos filhos? Sim. Ela indicou que estava tendo problemas relacionados à higiene pessoal, como não tomar banho, coisas desse tipo? Sim, Ela indicou que estava com confusão mental severa e que realmente estava ouvindo ou vendo coisas que não estavam lá. No caso dela, não seria ver coisas. Isso seriam alucinações visuais. Mas ela reclamou de ouvir coisas que não estavam lá, alucinações. sim. Ela reclamou de pensamentos e crenças fora da realidade e que ela estava em um estado dissociado fora da realidade. Sim. Ela indicou isso, você observou que houve circunstâncias em que ela apresentou aumento de energia, atividade, proatividade, também conhecido como hipomania. Ela reclama que tinha pensamentos acelerados, entre aspas, mente agitada, fecha aspas, aumento da criatividade. Sim. E quando ela disse, na sua análise dos prontuários médicos, que estava com a mente agitada,
ela expressou que ficava confusa e que achava que o cérebro dela estava danificado? Sim, está correto. Ela estava inquieta e agitada, incapaz de ficar parada? Sim. Incapaz de dormir? Sim, ela não conseguia dormir de jeito nenhum. Então, o senhor pode dizer a este júri, senhor, na sua opinião, com um grau razoável de certeza médica, com base em tudo que o senhor revisou, tudo que conversamos, tudo que o senhor considerou, quanto a saber se, no momento deste incidente que resultou na morte dessas 3 criancinhas, que ela estava sofrendo de uma doença mental ou de um defeito mental? Algo assim. Ela perdeu uma capacidade substancial de compreender a ilicitude do seu ato ou, alternativamente, foi incapaz de conformar sua conduta aos requisitos da lei. Sim. Por favor, diga ao júri qual é a sua opinião. Minha opinião é que ela realmente tinha uma doença mental ou uma deficiência mental. Isso é uma construção legal, não do DSM-5, mas ela tinha transtorno bipolar com psicose pós-parto. Além disso, ela não conseguia adequar sua conduta ao que a lei exige e não compreendia a ilicitude do seu ato. Obrigado, senhor. E nada.